Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre mais um modo verbal, que é o modo subjuntivo. Existem algumas peculiaridades desse modo que eu acho que as pessoas ou não sabem ou não entendem bem, né? E aí ele é usado às vezes de maneira muito, eu vou utilizar aqui o que a gramática tradicional utilizaria, né, ele é utilizado de modo incorreto, né, de modo diferente, que de como a gramática tradicional propõe. E por causa dessas peculiaridades que talvez as pessoas não saibam, né, isso dificulta ah, o uso tal como está proposto na gramática e também afasta, de certa maneira, as pessoas desse modo, né? Normalmente a gente não vê assim, pelo menos é uma impressão que eu tenho, que a gente não vê ah, as pessoas tão preocupadas com o uso desse modo, né? Inclusive a própria escola, né? É, talvez eu não veja assim esse afinco, né, de, de importância que eles dão ou que de maneira geral se dá para o modo indicativo. Não sei, pode ser uma impressão minha, mas vamos falar aqui do modo subjuntivo, tá bom? Bem, ele é um modo verbal que também ele é usado em orações principais e independentes, certo? Mas, como o próprio nome pressupõe, e eu posso provar isso para vocês, esse modo verbal é um modo exigido nas orações que dependem de outros verbos, né? Isto é, períodos compostos pelas chamadas orações subordinadas. Nós não vamos falar dela hoje, nessa aula, mas vamos ter uma próxima aula para falar dessas orações subordinadas e explicar elas direitinho. Elas não são um bicho de sete cabeças, como parecem ser. E assim, como vocês podem perceber, é, esse modo é um modo que indica dúvida, diferentemente do modo indicativo, né, que vai indicar certeza. Esse daqui indica dúvida, hipótese, possibilidade, tá? E como o próprio nome pressupõe, nós vamos ter um, um sub. O que seria um sub, né? Sub é aquilo que é comandado, aquilo ou aquele, né, que é comandado, que é inferior. Então, significa dizer, gente, que nós vamos ter orações que são orações sub, ou seja, elas são subordinadas, porque elas dependem de outra, elas são comandadas por outras, elas precisam de uma outra que tenha sentido, que o sentido esteja nela, para que elas possam, por sua vez, ter sentido. Isso significa dizer, o que eu quero dizer com isso, é que as orações subordinadas, que são, de modo geral, compostas pelo modo subjuntivo, né, que constituem o modo subjuntivo, são orações subordinadas, são orações que não têm sentido sozinhas. Elas precisam de outra oração, elas precisam de um apoio semântico, elas precisam de outra oração que tenha o significado. Elas sozinhas, elas não carregam significado, elas não têm sentido. Tudo bem? E a gente parte aqui para o nome, ó, percebam. Juntivo, aquilo que está junto a, tá? Por isso, juntivo, aquilo que está junto a. E sub é junto, mas comandado por, certo? Então, o que seria o subjuntivo? O modo subjuntivo é aquele que constitui aí, de modo geral, as orações subordinadas, né? Não todas, tá, gente? Algumas, mas constituem, de modo geral, as orações subordinadas. Porque eu vou ter uma oração que vai estar junta a outra, juntivo, tá? Ela vai estar junta a outra, mas ela é comandada por outra. Por isso ela é subjuntivo. Bacana, né? Muito bem. Então, nós temos três tempos verbais, que são o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, tá?
O presente, ele vai ser conjugado com a ajuda da conjunção que. O pretérito imperfeito vai ser conjugado com a ajuda da conjunção se, e o futuro vai ser conjugado com a ajuda da conjunção quando. Tudo bem? Muito bem, vamos aqui falar rapidamente sobre as desinências. Na desinências modo temporais, né, do modo dos tempos do modo subjuntivo. Muito bem, na primeira conjugação, a gente tem no presente a desinência e, que varia para a na segunda e na terceira conjugação, tá? A do pretérito imperfeito é uma desinência invariável, então vai ser SSE, tanto para a primeira quanto para a segunda e para a terceira conjugação. Assim como a desinência modo temporal de futuro, que vai ser a mesma na primeira conjugação, na segunda e na terceira, que é o morfema R, tá? Muito bem. E aí vocês podem observar aí, né, as conjugações verbais. Então, nós temos aqui essa primeira, que é o verbo cantar, da primeira conjugação, aqui o verbo vender, da segunda, e aqui nesse outro slide, nós temos o verbo partir, que é da terceira conjugação. Tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte, só para a gente relembrar, com certeza vocês já devem ter visto isso na escola, mas para a gente relembrar as conjugações dos verbos, dos verbos no modo subjuntivo, eu vou rapidamente tratar aqui deles, tá? Dessa conjugação. Então, assim, no presente, eu falei que nós precisaríamos da ajuda da conjunção que, né? Ou que. Então, vamos conjugar assim, ó, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem, certo? Eu vou utilizar aqui, ó, agora o pretérito imperfeito. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasses, se eles cantassem, certo? E eu vou para cá, ó, eu vou para cá pro verbo vender para conjugar o futuro, ó. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes e quando eles venderem. Tá vendo que a gente precisa da ajuda dessas conjunções? E eu vou mostrar para vocês que elas não estão aí por acaso, tá bom? E eu vou fazer a amostra prática disso, tá bem? Para a gente entender melhor. Eu vou começar aqui pelos períodos simples, para mostrar para vocês que a gente não usa somente esse modo em orações subordinadas. A gente usa também em orações independentes, tá bom? É um exemplo aqui em cima, tem um exemplo do presente, que os ventos bons nos tragam sorte, tá? E aí eu tenho o uso que eles nos tragam, tá? Que eles nos tragam, tudo bem? Uso do presente. Aqui nessas outras duas, eu preferi colocar dentro de um contexto maior, né? Então, imagina que alguém perguntasse para você que já sabe Libras, mas não soubesse dessa informação, e perguntasse: você cursaria Libras? E aí você responderia: só se eu precisasse, ou só se precisasse, no caso, né? Então percebam que é uma oração livre aí, tá? Mas ela, de certa maneira, ela precisa de uma anterior, de uma pergunta anterior, né? Para constituir sentido, para ela ter sentido, tá? Percebam que ela sozinha aí ficaria estranho, né? Sem uma anterior, ou sem a explicação de um contexto em que ela se aplicasse, tá? Então, assim, quando você vai comprar roupa, imagina que você é uma pessoa que compra roupa, né, de vez em quando, ou quase sempre, e alguém pergunta para você, alguém que mora na sua casa, de repente, quando você vai comprar roupa de novo, né?
E aí você responde somente quando precisar. Novamente, a gente tem o caso, é uma oração livre, mas, de certa maneira, ela vai precisar de uma outra para constituir sentido, embora aí não estejam necessariamente como subordinadas, tá? Mas, de certa maneira, ela precisa da outra, tá bom? É diferente aqui, ó, dos períodos compostos, em que eu tenho a subordinação explícita, tá? No primeiro caso aqui, a gente tem o uso de uma conjunção integrante. O que vai ser uma conjunção integrante? Eu vou explicar isso na aula de conjunção e quando a gente trabalhar as orações subordinadas substantivas, que são as conjunções integrantes, são usadas nas orações subordinadas substantivas, tá bom? Então, assim, é necessário que façamos logo a reunião. A gente talvez não perceba, mas aqui nessa frase, nesse período, que é um período composto, que eu tenho 2 orações, tá marcadinho aí os 2 verbos em vermelho, a gente percebe que a gente usa bastante. Mas talvez a gente não tenha consciência de que, a gente está usando o modo subjuntivo, né. Aqui eu tenho um outro exemplo com o pretérito imperfeito. Daria matemática, se precisasse. Aqui, nesse caso, o se vai ser uma conjunção condicional, tá? Vai estabelecer aí uma condição, tudo bem? E aí a gente tem tanto a conjunção condicional quanto a conjunção temporal, elas são alocadas dentro das orações subordinadas adverbiais, tudo bem? E nessa outra aqui embaixo, a gente tem uma conjunção temporal, né, que é o quando. Irei ao supermercado quando precisar. Então percebam que são estruturas que nós usamos cotidianamente, comumente, com muita frequência, talvez não exatamente como está aí, né, que a gramática pressupõe, ou propõe ou prescreve que deveríamos usar, mas nós usamos bastante o modo subjuntivo, né. E aí eu gostaria de chamar a atenção, para a gente finalizar aqui a aula do modo subjuntivo, sobre a importância, da correlação verbal. Importância para a gramática tradicional, tá bom, gente? O que que seria essa, correlação verbal? Seria a coerência que em uma frase ou sequência de frases deve haver entre as formas verbais utilizadas. Ou seja, é preciso que haja articulação temporal entre os verbos, que eles se correspondam de maneira a expressar as ideias com lógica. Tempos e modos verbais devem, portanto, combinar entre si. Então, assim, seria mais ou menos assim: olha, que estrutura eu uso com o pretérito, que tempo eu posso usar com o presente do indicativo, né? Então, a gramática estabelece ah, qual seria o tempo considerado adequado para se utilizar com o presente. E aí, como a gente está falando de subjuntivo, eu vou concentrar aqui as nossas explicações com o subjuntivo. Só que assim, gente, como é correlação verbal, então eu vou ter tempos do modo indicativo, que estarão associados a tempos, perdão, do modo subjuntivo, tá bom? Então, por exemplo, a gramática estabelece que você deve usar o presente do indicativo com o presente do subjuntivo, tá? E que qualquer outro tempo, nesse caso, seria considerado errado pela gramática tradicional. Exijo que você faça o dever, tá? Então, aqui eu tenho presente do indicativo, exijo que você faça presente do subjuntivo, tá? Tudo bem? Ela estabelece que o pretérito perfeito do indicativo deve ser usado com o pretérito imperfeito do subjuntivo, ou seja, exigir que ele fizesse o dever. Exigir pretérito perfeito, que ele fizesse seria o
imperfeito do subjuntivo, tá? O presente do indicativo deve ou deveria, né, ser usado com o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Espero que ele tenha feito o dever. Então, presente, tá? E aí eu tenho aqui o tenha feito, que seria o pretérito perfeito composto do subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo deve ou deveria ser usado com o mais que perfeito composto do subjuntivo. Queria que ele tivesse feito o dever, né? Então, imperfeito do indicativo utilizado com o mais que perfeito composto do subjuntivo. O futuro do pretérito do indicativo, né, deve ser usado com o pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Gostaria que ele tivesse feito o dever. Normalmente, a gente não utiliza essa estrutura tivesse feito. Gostaria, dependendo da situação, né, gostaria que ele fizesse. Tudo bem? E eu, aqui nessa outra página, vou mostrar para vocês algumas estruturas que a gramática estabelece como correlação verbal correta, vou colocar esse correto entre aspas, mas é o que a gramática considera, a gramática tradicional, embora nós falantes falemos de outra maneira, tá? Nós falamos, perdão, de outra maneira. Olha aí a questão do subjuntivo, né? Como a gente troca de vez em quando, normal, completamente normal. Embora a gramática tradicional estabeleça que é errado, que não é certo, mas é engraçado que a gente percebe que a gente se entende, né? E a gramática tradicional fica, não sei como vocês dizem aí na região de vocês, mas aqui é comum a gente dizer que fica engrisilhando, que seria engrisilhar seria incomodar, né? Fica chamando atenção, uma pessoa chata, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. O futuro do subjuntivo estaria relacionado ao futuro do presente do indicativo. Se eu usar o futuro do subjuntivo, eu tenho que usar o futuro do presente do indicativo. Então, se você fizer o dever, né? Se você fizer o dever, eu ficarei feliz. É bem verdade, a gente já viu isso na aula de indicativo, do modo indicativo, que a gente dificilmente usa essa forma do futuro do presente, né? Do indicativo. A gente utiliza mais com o verbo auxiliar ir, né? Eu vou ficar feliz. Muito bem. O pretérito imperfeito do subjuntivo é utilizado com o futuro do pretérito do indicativo. Se você fizesse o dever, eu leria suas respostas, né? É interessante observar que aqui a gente não diz eu leria. A gente já viu na aula, eu vou até parar aqui rapidamente para colocar aqui para vocês. Normalmente, a gente viu na aula de indicativo que a gente usa, ao invés do futuro do pretérito, a gente usa o pretérito imperfeito, né? Se você fizesse o dever, colocar aqui, se você fizesse o dever, eu lia suas respostas. Percebam como a gente não usa o que a gramática tradicional coloca como, estabelece aí como forma correta, né? E a gente viu na aula do modo indicativo que isso é muito comum, esse uso, essa troca, essa permuta de futuro do pretérito, ao invés de usar o futuro do pretérito, a gente usa o pretérito imperfeito. Olha que bacana, né? Então, se você fizesse o dever, eu lia suas respostas. Nós temos também uma correlação que a gramática estabelece, que é a de pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo deve ser usado com o futuro do pretérito composto do indicativo. Então, seria o seguinte: se você tivesse feito o dever, eu teria lido suas respostas. É bem verdade que a gente não
não fala assim, né, a gente fala, se você tivesse feito o dever, eu tinha lido. Percebam novamente como aqui em cima, ó, que seria o futuro do pretérito, né, do indicativo, a gente não usa esse futuro, a gente usa, no lugar de futuro do pretérito, a gente usa o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Aqui tem mais uma, futuro do subjuntivo com o futuro do presente do indicativo, que seria o equivalente a: quando você fizer o dever, dormirei. E eu novamente coloco que a gente não usa essa forma de futuro do presente, né? A gente usa com o apoiador, com o auxiliar, ir, eu vou dormir, ao invés de dormirei. E por último, a gente tem o futuro do subjuntivo, que deve estar relacionado com o futuro do presente composto do indicativo, né? Estabelecido assim pela gramática tradicional. Um exemplo seria: quando você fizer o dever, já terei dormido. Ninguém fala assim, ou quase ninguém fala assim. A gente diz: quando você fizer o dever, já vou ter dormido, né? Então, isso a gente percebe que, embora o subjuntivo seja um tempo verbal estabelecido pela gramática tradicional, né? Mas tem algumas formas que a gente utiliza de maneira que a gramática tradicional não propõe. A gente usa diferente, né? E embora isso aconteça, por exemplo, nessa estrutura, embora isso aconteça, né? A gente percebe que muitas pessoas utilizam, não utilizam tal como a gramática prescreve, mas não, isso não é um problema para nós falantes, a gente sabe disso, porque a gente consegue se comunicar muito bem. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho a entender melhor, um pouquinho melhor, né, talvez, o modo subjuntivo, e a gente fica por aqui, até a próxima aula.